Abra sua Bíblia, sentado mesmo, no livro do Gênesis, capítulo de número 16. Nós vamos ler dois textos. Primeiro texto em Gênesis capítulo 16, verso de número 6 a seguir. Gênesis, capítulo de número 16, verso 6 a seguir. Eu quero nesta noite falar sobre o tema supere as suas crises. Supere as suas crises. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 16, verso de número 6 a seguir, diz assim: respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença, tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Verso 11: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. No mesmo livro, no capítulo 21, verso 14, no mesmo livro, capítulo 21, verso de número 14, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Verso 19: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E você diz amém por esta palavra. Eu quero nessa noite falar sobre o seguinte tema: supere as suas crises. Quando nós olhamos para o texto desta personagem, Agar é uma personagem bíblica que muitas vezes ela aparece no texto de forma secundária, não como uma pessoa central e principal na narrativa, mas ela carrega uma história profundamente humana e cheia de significados, lições espirituais para a nossa vida. Ela surge nesse dois textos que nós lemos aqui em Gênesis, como uma serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Como ela aparece no texto, pastor? A Bíblia diz
em Gênesis 12, que Deus vai fazer uma promessa para Abraão, e você sabe muito bem, a promessa é: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Porém, a Bíblia diz que a esposa de Abraão, Sara, era estéril, e por consequência, não podia gerar filhos. A Bíblia vai nos apresentar um cenário de muito conflito, de muita tensão, porque no coração de Sara, por ser uma mulher estéril, ela imaginava que Deus havia se equivocado naquilo que havia falado. E quantas são as pessoas, irmãos, que não acreditam naquilo que Deus falou, uma promessa, simplesmente porque a promessa está sendo testada e passando pelo teste do tempo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que já recebeu uma promessa de Deus há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e quanto mais o tempo vai passando, você vai se questionando: será que foi Deus que falou? Será que a palavra foi de Deus? Será que aquela mensagem que eu recebi, aquela pregação que eu ouvi, será que foi Deus mesmo que disse aquilo para mim? Deixa eu te dizer uma coisa: se foi Deus que falou ao seu coração, você pode descansar, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa. Talvez você pode estar questionando, mas já passou tanto tempo, a palavra que sai da boca de Deus não tem prazo de validade. Porque nós condicionamos a palavra de Deus a uma validade? Porque tudo que está ao nosso redor tem prazo de validade. A roupa que você veste, o carro que você anda, a casa que você mora, a comida que você se alimenta, tudo isso um dia vai se deteriorar, tudo isso um dia, isso vai acabar, vai ruir, vai se desfazer, mas a palavra de Deus não tem prazo de validade. Jesus mesmo disse: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor, o que você está pregando essa noite? Eu estou pregando que você tem que abraçar a promessa de Deus na sua vida. Eu estou pregando que você tem que crer, porque se foi Deus que falou, pode passar o tempo que for, pode se levantar as circunstâncias que forem, vai acontecer, porque Deus não erra, Deus não se engana, Deus não mente, e o que Ele fala, Ele cumpre. Tem alguém que recebe isso essa noite? A Bíblia está nos mostrando aqui uma mulher que tentou ajudar a Deus, porque na sua concepção humana, ela achou que Deus havia se equivocado, e é nesse contexto que surge Agar. Eles estão inseridos dentro de um costume da época, e diz a Bíblia que Sara, esposa de Abraão, vai entregar a sua serva Agar, para que Abraão pudesse ter filho com ela, e então assim, na sua mentalidade, na sua cabeça, Sara estava dando sequência à história de Abraão. Porém, a promessa de Deus para Abraão era que os seus filhos viriam de Sara, mas Sara tentou dar uma ajuda para Deus, entre aspas, uma ajuda para Deus, e causou um grande conflito, uma grande tensão dentro da sua casa. O fato é que Agar, a personagem principal nesta mensagem essa noite, vai engravidar, e diz o texto bíblico que após ter engravidado, a Bíblia diz que vai iniciar um conflito dentro daquela casa, porque Agar agora, uma vez estando grávida, vai menosprezar a sua senhora que não podia engravidar. Há um conflito dentro de casa. Sara humilha a Agar, e a Bíblia diz que Agar vai fugir de sua casa. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, são crises que surgem dentro de uma família, crises que surgem dentro de uma casa, e muitas vezes estas crises aparecem por consequência dos nossos próprios atos. Muitas vezes essas crises surgem, aparecem por causa de decisões equivocadas, palavras mal expressadas. O fato é que dentro da casa
casa de Abraão há uma crise instaurada. Agar, a serva da casa, está agora gerando um filho de Abraão, e há um conflito entre a serva e a sua senhora, e o texto diz que Agar vai fugir. Aqui eu encontro, meus irmãos, a primeira consequência da crise que Agar estava enfrentando: a fuga. Diante de um cenário de conflito, Agar fugiu. Diante de um cenário turbulento, Agar fugiu. Diante de um cenário um tanto quanto complicado, Agar fugiu, sem dar satisfação, foi para o deserto. Pastor, o que a Bíblia está me mostrando essa noite? A Bíblia está te mostrando que muitas vezes estas são atitudes de pessoas que se encontram em uma crise, em uma batalha. Qual? Fugir, virar as costas para o problema. A Bíblia está mostrando que a primeira reação de Agar, diante da opressão, da crise que estava vivendo, era fugir. Agar saiu de dentro daquela casa conflituosa, mas entrou em um deserto mortal. Veja, uma mulher que está grávida, que vai fugir de casa, agora está dentro de um deserto, de maneira inconsequente. O que a Bíblia está nos mostrando aqui: as crises muitas vezes nos fazem tomar decisões que não deveríamos tomar. Agar fugiu, virou as costas para o problema, se ausentou daquele conflito, e agora ela está diante desta batalha, o deserto, totalmente despreparada, sem ter condição de enfrentar a crise que estava naquele deserto. No entanto, a fuga de Agar sempre vai mostrar e evidenciar que fugir nunca é a melhor escolha. Diante de um problema, não fuja, irmão. Diante de uma crise, não vire as costas. Diante de uma afronta, não se ausente. Deus te traz aqui essa noite para você ouvir esta palavra. Enfrenta a crise que se levantar diante de você, independente do cenário, independente do contexto, independente da luta, independente da dor. Por que, pastor, que eu devo enfrentar? Porque você não está sozinho. Existe um Deus que está com você, existe um Deus que está do teu lado, existe um Deus que tem te acompanhado. E sabe o que é mais interessante? Agar está no deserto, e diz o texto que o anjo do Senhor vai aparecer. O anjo de Deus vai aparecer. Por quê? Porque sempre será assim nas maiores crises da sua vida. Talvez pessoas vão sumir nas maiores crises da sua vida, talvez até família vai desaparecer, vai te deixar sozinho, mas a Bíblia diz que na crise de Agar o céu se manifestou. Eu levanto nessa noite uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Enfrente toda crise, todo levante, toda batalha, toda perseguição. Se você crê, pega essa palavra, porque você não está sozinho nessa batalha, nessa crise, nessa luta. O céu vai aparecer, o céu vai se manifestar, e em nome de Jesus vai te mostrar o caminho para sair dessa crise. Quem recebe esta palavra essa noite, não fuja. Tudo que o diabo deseja é que você olhe para a batalha, que você olhe para a crise, que você olhe para o problema, muitas deles dentro de casa ou no trabalho, e faça com que você vire as costas. Tem pessoas, irmãos, que por causa de uma crise, de um problema, vira as costas até para Deus, vira as costas até para a igreja. Não faça isso. Pega na mão do teu Deus essa noite e diga: eu estou em crise, verdade, mas Deus está comigo. Eu estou passando pela prova, verdade, mas Deus está comigo. Tem alguém que recebe essa palavra essa noite? Deus está com você. Diga para quem está do seu lado: fugir não é a melhor escolha. Não fuja, não se ausente de enfrentar a batalha.
Não se ausente de enfrentar os desafios. Não se ausente de enfrentar cara a cara aquele levante. Por quê, pastor? Porque maior é aquele que está com você do que aquele que vem contra a sua vida. Que Deus você serve, irmão? Um Deus que está com você só quando as coisas vão bem? É claro que não. O texto está nos mostrando que Agar estava enfrentando uma crise, mas no meio do deserto, Deus apareceu com uma palavra. Aleluia, aleluia. É nisso que você tem que se apegar, é nisso que você tem que crer. Nas maiores crises que você enfrenta, ou poderá enfrentar ao longo do ano de 2026, se apegue em Deus, não fuja, porque Deus te dará escape e livramento de todas as suas crises. O anjo vem para Agar e diz assim: pastor João, volta para casa. É Deus dizendo: por que fugiu? É Deus dizendo: não mandei fugir, volta para casa, se humilha diante da tua serva e fica lá. O local da tua bênção é lá, o local do teu milagre é lá. O tempo passa. A Bíblia diz que mais de 15 anos depois, o cenário é outro. O filho de Agar nasce, por nome Ismael. O texto vai dizer que Sara, a sua senhora, também engravida, e vai nascer Isaque. Isaque vai nascer, e diz a Bíblia que quando o menino vai ser desmamado, por volta de 3 anos de idade, o texto diz que Abraão vai dar um banquete. Há uma festa, e na festa está Isaque, filho de Sara e Abraão, e também Ismael, filho de Abraão, com a serva Agar. Diz o texto, irmãos, que no meio do banquete, no meio da festa, o filho da escrava vai fazer umas brincadeiras com o Isaque. Diz o texto que ele vai caçoar de Isaque, vai fazer brincadeira. A Sara não gostou, a Sara ficou emburrada e disse: Abraão, manda a escrava embora, manda embora, porque o meu filho não vai ser herdeiro com o filho dela, manda embora. Abraão vai consultar a Deus, e Deus fala assim: Abraão, faz o que Sara falou, porque sobre esse teu filho, eu também farei ele ser um grande povo. Diz o texto que nós lemos, no segundo momento, que Abraão vai despedir Agar. Agar vai ser mandada embora, com um pote de água, e com pão, e com o menino. Pastor, o que a Bíblia está mostrando? Mais uma crise na vida de Agar. Na primeira crise, ela vai para o deserto, vai, mas porque quis, porque diz a Bíblia que ela fugiu. Na segunda crise da vida de Agar, diz o texto que agora ela está em um deserto de novo, carregando um odre de água, carregando pão, e com o menino junto com ela, que já era um adolescente. Diz o texto que ela se encontra em um outro deserto, só que esse deserto, ela não entrou porque quis. Esse deserto, ela entrou porque a colocaram. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando essa noite? Deus sempre vai aparecer, independente do deserto. Por quê? Porque no primeiro deserto, Deus se manifestou. O deserto que ela quis entrar, o deserto que ela entrou porque fugiu, a crise que ela entrou porque ela mesmo abraçou, Deus apareceu. Mas nesse segundo deserto, ela foi colocada lá, ela não quis ir para lá, mandaram ela ir para lá. Sabe qual é a palavra de Deus para você? Independente do deserto da sua vida, Deus sempre vai aparecer. Apareceu no primeiro deserto na vida de Agar, também apareceu no segundo deserto da vida de Agar, porque existe deserto que você entra por consequência dos seus atos, mas existem desertos que você entra devido à circunstância de atos de terceiro. Mas eu não sei em qual deserto você se encontra essa noite, se um deserto que você entrou por conta própria, ou um deserto que colocaram você, mas uma coisa é fato: Deus vai aparecer, porque independente do deserto, Deus te preservará. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Agar está em uma outra crise. Diz o texto que nesse deserto,
ela não foi por conta própria, porque o texto diz que Abraão coloca sobre os seus ombros pão e água, entrega o menino e manda ela embora. E diz o texto, e Agar saiu andando errante. É isso que uma crise faz, na maioria das vezes, na vida de pessoas. O que, pastor? Andar errante. Uma pessoa em crise, até se locomove, até anda, mas muitas vezes a crise é tão intensa, que não sabe para onde está indo, que não sabe para onde está se direcionando, olha para todo lado e não sabe mais o que fazer, mas é nesse momento que o céu vai aparecer. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui essa noite que está vivendo uma crise de H. Pastor, eu só estou indo, eu só estou andando, não sei o que vai ser esse ano, 2025 terminou mal, 26 começou pior, e eu só estou andando. Pois bem, os teus passos te trouxeram até aqui, e Deus está te dizendo, você vai se encontrar comigo, eu vou aparecer, vou mudar a rota dos teus passos, e o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Tem alguém que recebe isso essa noite? Agar está em um deserto. Por quê, pastor? Porque nesse deserto ela foi colocada. Você precisa entender uma coisa: existem desertos que você escolhe, mas existem desertos que escolhe você. Existem desertos que você entra porque você errou, porque você falhou, porque você agiu de forma equivocada. Mas existem desertos que não é culpa sua. Por exemplo, uma enfermidade. Uma enfermidade você não escolhe ter. Uma enfermidade você não decide ter. São desertos que você entra não por consequência das suas ações. Mas eu quero que você entenda essa noite, independente do deserto, independente da crise, descansa teu coração, Deus vai aparecer. A Bíblia diz que Agar está nesse segundo deserto, nessa segunda crise da sua vida. Só que agora ela está com o seu filho. E diz o texto que acabou a água. Diga comigo, acabou a água. 1, 2, 3. Acabou a água. O pão não acabou, mas acabou a água. Diz o texto que Agar vai olhar para a situação. Acabou a água. E ela vai tomar uma atitude. Qual, pastor? Ela vai levar o menino e vai colocar debaixo de um arbusto. E vai sair a distância de um tiro de flecha, de um tiro de arco, cerca de 100 a 150 metros. E ela vai dizer assim: vou me afastar, porque não quero ver o menino morrer. Para esta mulher, o deserto é local de morte. Para essa mulher, o deserto é um local de dor. Mas sabe o que é mais lindo? O texto vai nos dizer que quando Agar se afastou cerca de um tiro de arco de distância, porque dizia, não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, diz o texto, levantou a voz e chorou. Verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Pastor, não entendi, não é Agar que levantou a voz e chorou? Sim, mas por que Deus vai ouvir a voz do menino? A voz do menino nem aparece no texto. A voz do menino não aparece no texto. O menino não fala no texto. Há apenas uma referência de que Deus ouviu a voz do menino. Ou seja, Agar orou, clamou, chorou e Deus ouviu a voz do menino. Pastor, mas a voz do menino não aparece, porque geralmente Deus faz assim, aquela oração no secreto, aquela oração que ninguém está vendo, aquele clamor que ninguém viu, aquele clamor que ninguém sabe, essas orações Deus também responde, essas orações Deus também responde. É um detalhe impressionante no texto, Deus ouviu a voz de Ismael, embora o texto não registre que ele orou de forma verbal, mas provavelmente esse menino clamou. Pastor, o que a palavra de Deus está falando ao nosso coração essa noite, continua orando. Talvez você está pensando que não vale a pena buscar a Deus pela manhã, buscar a Deus na sua casa, no seu quarto, sem ninguém ver. Vale a pena sim,
continua buscando, continua orando, continua falando com Deus, porque Deus está ouvindo tudo. A Bíblia está me mostrando essa noite, que independente dos dois desertos, Deus viu, Deus ouviu e Deus interviu. É o que vai acontecer na sua vida. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo. Eu não sei qual crise, eu não sei qual batalha, eu não sei qual levante você está enfrentando, mas Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus vai intervir. Te prepara, porque vai ter notícia boa a teu respeito. O céu vai se manifestar e o nome dele vai ser glorificado. Se você crê, recebe esta palavra e aplauda o nome de Jesus. Deus ouviu a voz do menino, mas não aparece o menino orando. Oração do secreto, intimidade com Deus aonde ninguém está vendo, momento com Deus que ninguém está percebendo. E o que aconteceu, pastor? Deus ouviu. Diga para quem está do seu lado aí: Deus ouve. Deus ouve. Continua orando, porque Deus ouve. Aleluia. Continua buscando, porque Deus, Ele ouve. Aí, pastor, o que aconteceu? Deus ouviu o menino? Ouviu. E falou com quem? Com Agar. Pastor, mas não dá para entender. Ela chora e clama, Deus ouve o menino, mas quando Deus vai falar, Deus não fala com o menino, Deus fala com Agar. Aleluia. Deus ouviu a voz de um e falou com o outro. Pastor, não entendi, te explico agora. Deus vai ouvir a tua oração e vai falar com a pessoa que você está citando em oração. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Deus vai ouvir a sua oração e vai falar com a pessoa que você está citando em oração. Pastor, mas essa pessoa nem mora em Blumenau. Não importa. Pastor, mas essa pessoa nem mora em Santa Catarina. Não importa. Você está citando para Deus, cita o nome dessa pessoa para Deus, porque Deus vai falar com essa pessoa, vai trazer essa pessoa, vai salvar essa pessoa. Quem recebe essa palavra continua orando, porque Deus vai falar com alguém. Deus falou com Agar? Falou. E o que Deus falou para Agar? Levanta! Deus olhou para Agar e disse: fica de pé, Agar. Por que você está sentada? Por que você está prostrada? Sabe o que é interessante? Deus não disse para ninguém levantar Agar. Deus disse: levante-se. Sabe o que é isso? Deus sabia do potencial dela em meio à crise. Deus sabe do teu potencial para sair dessa crise, mulher. Deus sabe do teu potencial para sair dessa crise, homem. A tua posição é levantar. Diz a Bíblia que Deus falou para Agar: levanta, pega o menino. E quando ela se levantou, algo extraordinário aconteceu. O quê? O que tinha acabado na trajetória dela? Diga comigo: água. 1, 2, 3. Ela está num deserto chamado Berseba. O deserto que Agar está se chama Berseba. Sabe o que significa Berseba? Poço. Ela está num lugar chamado poço. Ela está, ou seja, em um local próspero aparentemente, porque o local é poço, o local tem água. Mas pergunta para mim se Agar viu a água. Não viu. Por quê? Porque as crises têm esse poder. Elas escondem a provisão de você. As crises têm esse poder. Os desertos da vida têm esse poder. Qual, pastor? Você não vê a porta aberta, mas a porta está lá. Você não vê o milagre, mas o milagre está perto. Você não vê a resposta, mas a resposta está diante de você. Pastor, por que você tem base para afirmar isso? Porque diz o texto, a Bíblia diz assim: ergue-te, Agar, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Depois que ela se ergueu, se levantou, diz o texto, e abriu Deus os olhos de Agar, e ela viu um poço. Aleluia. Pastor, o poço estava lá? Sempre esteve.
O poço estava lá em todo momento, mas Agar não viu, porque a Bíblia está dizendo que Deus abriu os olhos dela diante do poço. Deus não abriu o poço diante dos olhos dela, Deus abriu os olhos dela diante do poço. Você está entendendo que vale a pena se posicionar e se levantar em Deus? Você está entendendo que vale a pena se posicionar, não abaixar a cabeça para a crise, não fugir da crise, porque à medida que você se posiciona, Deus abrirá os seus olhos para o sobrenatural. À medida que você se posiciona, Deus abrirá os seus olhos para a provisão. O poço sempre esteve lá, mas Agar estava tão focada no deserto, na morte do filho que poderia acontecer, na crise que estava diante dela, que a provisão estava perto e ela não percebeu. Eu profetizo sobre a sua vida esta noite: Deus abrirá os teus olhos em 2026 e você vai ver o poço, você vai ver a provisão, você vai ver a porta aberta, você vai ver o livramento, você vai ver o milagre. O diabo não vai esconder de você o teu milagre. Deus vai te mostrar, Deus vai te mostrar, Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver. Quem recebe essa palavra, fica de pé para adorar, fica de pé para engrandecer, fica de pé para bendizer o nome de Jesus. Deus abrirá os seus olhos diante do poço. Pastor, o poço esteve lá em todo momento. Pastor, o poço esteve lá em todos os momentos. Agar não viu, porque a crise tem esse poder. O momento de luta, de batalha, tem esse poder. Você não consegue visualizar, mas posso te dar uma boa notícia: independente da crise que você esteja vivendo, Deus está do teu lado. A porta já está aberta. O milagre já tem teu nome, já tem teu nome, já tem teu nome, já tem teu nome. Ou eu estou sentindo graça de Deus nesta palavra. Eu estou sentindo graça de Deus nesta palavra. Pastor, o que você veio pregar essa noite? Eu vim pregar essa noite que você não pode ceder às crises, você não pode fugir das crises, você não pode se ausentar de enfrentar as crises, porque você não está percebendo, mas Deus vai abrir os seus olhos e você vai visualizar a porta que vai mudar tudo na tua vida profissional. Você vai visualizar o caminho que vai mudar tudo na tua vida familiar. Deus abrirá os seus olhos. Pastor, o que ela fez? Foi no poço, pegou a água, serviu o menino, e o texto vai terminar assim: deu de beber ao menino, e Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Irmão, isso aqui é extraordinário, porque no começo do texto, o deserto para o menino seria local de morte. Se Deus não intervém, o deserto seria local de morte. Deus agiu, e aonde foi que Ismael viveu e prosperou? No deserto. Pastor, o que a Bíblia está me ensinando essa noite? Tem gente que está olhando e está dizendo: naquele local não vai vencer, não vai prosperar, vai morrer. Mas Deus tem poder para transformar ambientes hostis em ambientes de prosperidade. Quando Agar entra nesse segundo deserto, ela deixa o menino debaixo de um arbusto. E quem lembra a referência que a Bíblia diz? Saiu à distância de um tiro de arco. A Bíblia diz que ela sai à distância de um tiro de arco para não ver o menino morrer. O menino não morre, Deus intervém, ele cresce. E qual é a profissão dele? Flecheiro. Flecheiro. Todas as condições diriam que aquele menino não teria futuro, mas Deus é especialista em transformar o mal em bem.
o arco e flecha nessa história ficaria marcado pela distância da dor de uma mãe para com o filho. Mas a história não terminou assim. A história terminou dizendo: o Ismael não morreu, ele cresceu, ele prosperou, e o arco e flecha que ia ficar marcado na história dele como símbolo de morte, ele usou para prosperar, para crescer, para avançar. Pastor, não entendi. O mesmo lugar, o mesmo cenário, o mesmo instrumento que você em algum momento sofreu, perdeu, padeceu, Deus vai usar para fazer você vencer, prosperar, avançar, receber o milagre que Ele tem para a tua vida. Quem recebe essa palavra esta noite, Deus é especialista em mudar cenário de dor em cenário de milagre e vitória. Aleluia. Eu encerro. Pastor, como termina a história de Agar? Desse jeito: vivendo o cuidado de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Talvez eu preguei aqui esses 25 minutos para alguém que está vivendo uma crise. Pastor, se eu pudesse mudar meu nome, eu mudava meu nome para Agar, porque Agar é o reflexo do que eu estou vivendo. Estou num deserto que eu mesmo entrei. Pastor, eu sou Agar, estou num deserto que me colocaram. Pastor, eu sou Agar, muitas vezes eu fujo do conflito, eu me ausento para não sofrer mais. Pastor, mas eu creio que essa palavra é para mim. Hoje é dia de se posicionar, de se levantar, porque à medida que você se posiciona e age em Deus, os seus olhos abrirão diante do poço e você vai ver a provisão. Eu profetizo: esse Ismael da tua vida não vai morrer. Esse milagre que Deus tem preparado para você não vai morrer. Deus vai fazer crescer. Amém, meu irmão? Pastor, eu quero uma oração. Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Eu quero orar por você agora. Se você deseja receber esta oração, eu espero você chegar. Pode cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem trazer sua crise diante do altar. Vem, vem. Vem. Aleluia. Qual tem sido a tua crise, Agar? Qual tem sido as suas batalhas, mulher? Qual tem sido as suas batalhas, homem? Qual tem sido? Em qual deserto você está? No que você escolheu entrar ou naquele que te colocaram? Qual deserto você está vivendo hoje? No deserto que você entrou por consequência dos seus atos, ou no deserto que você está vivendo pelas circunstâncias da vida? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e apresentasse o seu deserto para Deus agora. O seu deserto para Deus agora. Você vai dizer: Deus, eu não estou vendo poço nesse deserto. A crise tem bloqueado a minha visão. Aleluia. Enquanto os obreiros vão estendendo as mãos sobre a vida dessas pessoas, eu quero orar por você que está aqui essa noite. Você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, eu espero você vir aqui na frente. Apenas dê um sinal com a sua mão e diga: eu quero Jesus na minha vida. Se você quer, vem no altar, porque eu quero orar por você agora. Os obreiros já estão intercedendo, os obreiros já estão orando, os obreiros já estão clamando. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, eu não sei qual é a crise que você está vivendo, eu não sei se você fugiu de uma batalha no início desse ano, mas Deus está te dizendo essa noite: não é tempo de fugir, é tempo de se posicionar, é tempo de encarar essa batalha, é tempo de enfrentar essa luta, porque Deus está com você nesse deserto. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, e eu te peço, Senhor, aparece para esse homem nessa crise, aparece para essa mulher nessa crise, aparece para essa família em meio a esse deserto.
deserto. Espírito de Deus, Senhor, quantas são as vozes que estão dizendo que ele vai morrer nesse deserto, que ela vai padecer nesse deserto, mas assim como o Senhor apareceu, independente dos desertos da vida, na vida de Agar, apareça na vida desse homem, apareça na vida dessa mulher, traga a resposta, traga, Senhor, o socorro, e em nome de Jesus, que esse cenário de dor se converta em um cenário de milagre, que esse cenário de angústia seja transformado em um cenário de vitória. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.